nome de Jesus. Amém, irmão? Então, igreja amada, estenda sua mão em direção a esse servo do Senhor. Nós temos certeza que Deus mais uma vez vai usar o seu servo que toma parte dessa tribuna. Grandioso eterno Pai, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós queremos, Pai, que como as janelas dos céus estão abertas sobre a tua igreja, Pai, nós queremos que tu mande a tua glória sobre o teu servo que toma parte da tua palavra, Pai. Usa ele como um instrumento, Pai, um instrumento essa noite, e que fale aos nossos corações e podemos pôr força. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder. Quero agradecer o pastor, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, e também ao pastor de nos convidar, e também os nossos irmãos, né, do grupo de evangelismo, o irmão Marcos, o irmão Adriano que não está aqui, está trabalhando, mas é bênção, é vitória. Irmãos, vamos, né, sem perder muito tempo, vamos abrir a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 5. Nós vamos ler do 5 até o, mais ou menos, o 8. Amém. Amém? Se o irmão quiser ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, que Deus merece toda a honra e toda a glória. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandando para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também oferta da prata que Amã dissera que daria para o tesouro do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia das leis escritas que se publicara em Susã, para os destruir, para o mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse presente pelo seu povo. Amém? Irmãos, eu me meditando com Deus lá, Papai do Céu, pedindo Ele para me dar uma palavra para falar para a igreja, e eu comecei a ler o livro de Esther, e me chamou muita atenção aqui no livro de Esther, que muitos também já leu, né, já ouviu pregações, sabe que Esther era uma moça judia. Ela era órfã, né, não tinha seus pais, e depois que seus pais morreram, Esther ela foi cuidada pelo seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu também, que era judeu, né? E eu aqui lendo muitos versículos aqui, me mostrou aqui, e eu vi que em Esther, você não vai falar de Deus. Você vai ler aqui, vai procurar, não fala diretamente em Deus, que Deus, como nos outros livros, né, que fala que Deus mandou, que Deus fez, que Deus ordenou. Então, eu fiquei pensando e pedindo a Deus que Deus falasse comigo, né? Por que no livro de Esther não falava de Deus como nos outros? Que diferença? E aí eu lendo aqui, e fui vendo que Deus, ele não estava diretamente falar o nome dele aqui, mas ao decorrer do livro que você vai lendo, você vai vendo que Deus, o agir de Deus é claro na vida de Esther, e também de Mardoqueu, o seu primo. E eu vi aqui que o Mardoqueu, ele cuidando de Esther, depois da morte dos seus pais, ele pegou Esther, cuidou até um tempo, né? Foi quando ela foi separada praticamente, para poder ela ser, vamos dizer, escolhida para casar com o rei, que seria o rei, né? O rei naquela época, o rei da Pérsia, né? O rei Assuero. E este rei, ele antes da Esther, ele tinha como uma mulher também, que era a rainha Vaste, né? Mas aí aonde foi que eu vi que
Deus já começou a intervir. Foi quando Deus entrou em providência, que a rainha Vasti, ela recusou a ir no encontro que o rei propôs, né? O rei mandou os eunucos dele, mandou o pessoal lá, vamos dizer que seria o braço direito, para buscar ela. Só que ela não foi. E ela não indo, naquela época, o que aconteceu? O rei ficou indignado com isso. Então ele desistiu dela e resolveu procurar outra pessoa para que fosse, né, uma escolhida dele. E aí foi onde que eu vejo que Deus colocou Esther. Porque Esther, ela e Mardoqueu, que naquela época veio para poder cuidar do povo judeu. Porque naquela época o povo judeu estava passando muitos problemas, estava sendo muito procurado pelos reis, pelos alguns poderosos. E no reino do rei Assuero, tinha um ministro, a qual o nome dele era o Amã. Amã, ele era um dos ministros que porque queria acabar com os judeus. Porque os judeus eram um povo diferente, né? E ele não gostava do judeu. Os judeus, igual no caso Mardoqueu ele era temente a Deus, que ele não prostrava. E você teria que prostrar todos os reis naquela época. E acho que até hoje também é assim. Se tem um rei, você tem que fazer reverência. E se não fazer, naquela época não dava morte, porque ainda não tinha lei. Mas aí o Amã queria que o rei fizesse isso, que ele queria colocar uma lei para que os judeus, né, não só os judeus, mas que todo mundo prostrasse ou fizesse o que eles queriam. E foi quando Mardoqueu, ele lá, sondando lá, ele ouviu dizer que Amã queria tentar contra o rei. Queria tentar contra o rei. E ele descobriu, né, na façanha dele, do Amã, que o Amã queria matar o rei. E aí ele foi e contou para a rainha Esther. A rainha Esther pegou e fez também saber o rei Assuero daquela atentado que ia acontecer. E nisso, o rei Assuero mandou que eliminasse todos aqueles que foi duas pessoas que tentou contra ele. E nesse tentado, e tudo que acontecia nisso aí era registrado no livro. Tudo que fazia naquela época era registrado. E aonde eu vejo mais que Deus entrou em ação foi quando o rei Assuero, ele perdeu o sono à noite. No que ele perdeu o sono, ele foi buscar o quê? O livro. E vendo o livro lá, ele viu, né, que estava escrito sobre o que Mardoqueu tinha feito, né? No caso, que ele fez pelo rei. Só que Mardoqueu até então ele não tinha recebido nada em troca. Ele continuou simples lá, ficou na dele e nada aconteceu. Mas o que eu quero também colocar para os irmãos, que Deus coloca para a gente é isso, que quando Deus escolhe uma pessoa, às vezes Deus escolhe a gente, e a gente acha que tem que ser aquela hora que nós vamos ser usados. Só que nem sempre é a hora que a gente quer. Assim foi com Mardoqueu. Eu não vejo que Mardoqueu queria ser, né, alguma coisa, porque na Bíblia não relata isso, a não ser que ele queria, né, que o povo seria liberto, o povo judeu, que no caso era ele e a sua prima. Então, vendo eu que Mardoqueu estava ali na dele, e vendo que Deus entrou em providência para poder tocar no rei, que o rei perdesse o teu sono e cuidasse, para que Mardoqueu fosse, né, no caso, vamos dizer, recompensado pelo que ele fez. E Mardoqueu, naquela época, ele ficou tão chocado com a situação que ele pegou e rasgou as suas vestes e vestiu não sei como se fala, se é roupas de saco, e ficou na porta da casa do rei, né? E quando a pessoa fazia isso naquela época, é porque alguma coisa tinha acontecido de muito mal, de muito ruim. Então eles ficavam, né, muito, muito tristes com aquilo ali, e era um meio deles poder, como se diz,